Graças a Deus. Deus abençoe a vida de todos de uma forma grandiosa, poderosa, de uma forma extraordinária. Entenda uma coisa: Satanás e seus demônios, eles introduziram no mundo a religião. E isso tem gerado tumulto, isso tem gerado desconforto, contenda, confusão, porque esse é o trabalho de Satanás. Ele veio somente para roubar, matar e destruir. Roubar a salvação daqueles que não estão apercebidos, destruir o casamento daqueles que lhe dão brecha, destruir a saúde daqueles que procuram nos vícios, preencher o vazio que há dentro dela, que só o Espírito Santo pode preencher. Então Satanás ele veio para matar, para roubar, para destruir, matar os nossos sonhos, matar o ser humano através de assassinatos, como temos visto todos os dias nas mídias. Porém, para que venhamos ter a salvação, para que venhamos ter a certeza da nossa salvação e saber quem realmente vai entrar no reino de Deus. Será que o católico? Será que é o espírita? Será que quem vai entrar é o budista? Será que quem vai entrar é os evangélicos? Quem verdadeiramente vai entrar no reino de Deus? A resposta para isso está na Bíblia Sagrada. Bem aí na sua Bíblia, se você tem a Bíblia e puder, por favor, você abrir a sua Bíblia e acompanhar. Se não agora, quando você tiver um tempo, você o faça e creia que Deus vai te abençoar. A Bíblia fala aqui no Salmo 15, Salmos capítulo 15, a Bíblia fala sobre o cidadão dos céus. Então nela está escrito no Salmo 15, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Então aqui está uma interrogação, está se fazendo uma pergunta ao próprio Deus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Então a resposta ela vem a partir do versículo 2, o que vive com integridade e pratica a justiça. Então as primeiras virtudes que temos que ter após receber o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o passaporte, digamos assim, de entrada. Por exemplo, saímos aqui do Brasil, vamos, um exemplo, para a Europa, para a Ásia, para a África, para a Oceania, seja onde for. Então precisamos do passaporte. Sem o mesmo é impossível deixarmos o país ou entrar em outro sem o passaporte. O passaporte, digamos assim, de entrada para o reino dos céus não é Maria, não é João, não é Barnabé, não é Rita de Cássia, não é Aparecida. O passaporte para entrarmos no reino de Deus é aceitarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Do contrário, esqueça, não há salvação. Sem Ele não há salvação, pois está escrito: quem crê e for batizado será salvo, que não crê já está condenado. Então, sem o Senhor Jesus, sem aceitarmos a Cristo, é impossível entrarmos no reino de Deus. Ô bispo, mas eu sou uma pessoa boa. Você não faz mais do que sua obrigação. Eu faço caridade. Você não faz mais do que sua obrigação. Ser uma pessoa boa, fazer caridade, isso tem que estar dentro de todos nós, independentemente da sua idade, da sua condição social. Sermos uma pessoa boa tem que estar dentro de todos nós. A Bíblia fala que aquele que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Então sermos uma pessoa boa tem que estar dentro de nós, mas isso não nos leva até o reino de Deus. O que nos garante a salvação é quando morrermos em paz com Cristo. A nossa vida está nas mãos dele. Feito isso, então vamos seguir em vida a palavra de Deus. O que vive com integridade, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa honesta, direita, haja com integridade. Esse é uma das virtudes que nos leva até o reino de Deus. E pratica a justiça, seja uma pessoa justa. Seja uma pessoa justa, que trabalha com equidade, que você leva todos ao mesmo nível, ao mesmo patamar. Não importa se é um juiz e não importa se a outra pessoa, por exemplo, é um auxiliar de limpeza.
Nada isso vai manchar a conduta dela, pelo contrário, cada um na sua função. Mas você não pode, esse é meu amigo, aquele não é, e você agir com parcialidade, como temos visto nos últimos tempos. Seja imparcial, seja uma pessoa que pratica a justiça. O certo é certo, o errado é o errado, e não importa quem está ali, se é amigo seu, se é familiar. Não passe a mão na cabeça do errado e maltrate o justo, porque você vai certamente prestar conta a Deus, e Deus, ele não se agrada disso. Seja uma pessoa justa, que pratica a justiça. Então, quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, essa é a primeira virtude, e pratica a justiça. Já explicamos, seja uma pessoa justa. O que é certo, o errado continua errado, e não queira passar pano em ninguém, não queira passar a mão porque é amigo seu, porque é conhecido seu, porque é teu filho errou, ele tem que assumir o erro. Alguém, mãe, por exemplo, procura a senhora e fala: o seu filho engravidou a minha filha. Mas o meu filho é homem, a sua filha que se guarde. A senhora está errada. E se fosse a senhora no lugar dela? Então haja com justiça. Se o sem vergonha do seu filho engravidou alguma moça por aí, que ele seja homem para assumir o filho que ele fez, né? Ele foi homem para fazer, que esse sem vergonha seja homem para assumir, tá bom? E de coração, fala a verdade. Você tem que falar a verdade. Nós temos que ser verdadeiro, doem quem doer. Nós temos que falar a verdade, não é porque é amigo, porque é colega, é familiar. Nós temos que ser verdadeiro. Fale a verdade, pregue a verdade. A princípio pode doer, mas é a verdade que cura. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá bom? O que não difama com sua língua, que não difama, não vive falando mal desse, não vive falando mal daquele. Então nós temos que vigiar o que sai dos nossos lábios. Se não vimos, não acompanhamos, então não interessa saber da vida de ninguém. Não está difamando com a nossa língua a quem quer que seja. Fizeram mal para você, eles vão prestar conta a Deus. A sua vida está na mão de Deus, então não se preocupe com quem fez o mal para você, porque eles plantaram, eles vão colher. Então somente coloque nas mãos de Deus. Não faz mal ao próximo, ela não prejudica o próximo. Se você não pode ajudar, prejudicar você não vai, porque hoje você prejudica alguém, hoje você persegue alguém, você maltrata alguém, você faz mal para alguém, amanhã vai aparecer alguém para te fazer mal, e nem Deus vai poder te ajudar. Não que ele não queira, não que ele não possa, mas você vai colher exatamente o que você plantou, e nem Deus vai interferir nisso aí, tá bom? Nem lança injúria contra o seu vizinho. Ela não lança injúria, não lança o mal, não profere mentiras contra aquela pessoa. O vizinho não é só o vizinho que mora ao nosso lado, o nosso colega é o nosso vizinho. Um irmão de fé, de sangue, é o nosso vizinho. Então, aqui prossegue a mesma palavra. Se você não pode ajudar, atrapalhar é que você não vai. O que acena com os seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Isso aqui não temos visto em muitos lugares. Aquele que tem a certeza da salvação, ela tem por desprezível as atitudes erradas daqueles que não agradam a Deus. Está aqui, ó. O que acena com os olhos tem por desprezível ao réprobo. Ela tem por desprezível as atitudes daqueles que vivem de uma forma errada, mas ela honra aqueles que temem ao Senhor. Mas não é isso que temos visto. Pessoas de mau caráter, pessoas vivendo numa vida errada, estão sendo honradas pelos homens. Você viu aí o caso da presidência da justiça, né? Quem lamentavelmente colocaram de volta na presidência. Então, meu querido, reprove as atitudes das trevas e honre aqueles que servem a Deus. Honre aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus.
honre aqueles que andam de forma correta e despreze as atitudes daqueles que desagradam a Deus, tá bom? Não passe a mão na cabeça do errado e sacrifique o justo. Você vai prestar contas a Deus, ó. O que jura com dano próprio e não se retrata, ela não volta atrás, é a palavra dela. Ela jura com dano próprio e não se retrata, é a palavra dela. Seja uma pessoa de palavra e creia que Deus ele vai te abençoar. O que não empresta o seu dinheiro com usura, com juros, querendo levar proveito. Aí eu te empresto 1.000, você vai me pagar 5.000. Não faça isso. Se você pode dar, dá. Se você não pode, empreste, mas não empreste o seu dinheiro com usura, porque isso não agrada a Deus, tá bom? O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Ah, fulano, vamos ali, eu tenho uma causa na justiça, você vai falar isso, isso e isso, eu ganhando vou te dar tanto. Mas a pessoa lá, você sabe que a pessoa não deve nada para ela. E você está ganhando para prejudicar outra pessoa. Prepara, porque você vai responder diante de Deus. E nesse mundo aqui você vai sofrer. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Você que vive prejudicando, você que vive perseguindo, você que vive humilhando, maltratando, você que... Cuidado, a vida é uma roda gigante. Hoje você está lá em cima, ela gira, amanhã você está embaixo. Então presta atenção no que você está fazendo. Presta atenção nos seus feitos. Presta atenção, porque Deus não dorme nem dormita, Deus não cochila. A Bíblia fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então talvez você está perseguindo, maltratando, humilhando uma pessoa cujo coração dela é totalmente de Deus. Eu não quero estar nem na sua pele, nessa colheita maldita e miserável que virá sobre a sua vida. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Se você proceder da maneira que a Bíblia Sagrada ensina, no Salmo 15, medite no Salmo 15, você jamais será abalado, jamais perderá a sua salvação, tá bom? Então, entendendo quem vai herdar o reino de Deus, pratique a palavra dele e você será uma pessoa abençoada, você será uma pessoa vitoriosa, você será mais que vencedora, tá bom? Um abraço do Bispo Tiago Barbosa, o amigo dos sofridos. Compartilhe esse vídeo, mande para o maior e máximo número de pessoas e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.